Começou agora a gravação, então vamos lá. Pessoal, deixa eu ajeitar tudo aqui. Não fica aparecendo mensagem de WhatsApp ou outras coisas. Pessoal, vou falar hoje rapidinho sobre lugar e tempo dos atos processuais. Como a gente já falou na última monitoria, atos processuais são todos aqueles atos praticados em regra dentro do processo. Claro, nós temos atos que eles têm efeitos no processo, só que eles são atos que eles foram produzidos, eles foram praticados fora do processo. Por exemplo, a eleição de uma cláusula de foro competente. A gente elege que o foro competente para julgar determinada possível demanda judicial vai ser o foro de volta redonda. Então, a gente elege isso num contrato e isso tem uma incidência processual, ainda que a prática desse ato ela tenha sido dado num contrato fora do juízo, fora do Poder Judiciário, fora do processo. Mas a regra é que os atos processuais eles ocorrem dentro do processo. Então, quando a gente fala de lugar dos atos processuais, também há uma regra. Claro, quando tudo no direito há uma regra, assim como também há uma exceção. Então, em regra, os atos processuais eles são praticados na sede do juízo. Na sede do juízo. Por exemplo, se a gente tem uma audiência, a audiência ela é marcada em regra na sede do juízo, uma audiência de conciliação e mediação. Se a gente tem uma audiência de instrução e julgamento, ela é praticado na sede do juízo. Então, a regra é que esses atos, os atos processuais, eles são praticados na sede do juízo onde tramita o processo. Mas, claro, alguns atos processuais, por questão até um pouco óbvia, eles são praticados, vão ser realizados fora da sede do juízo. Um exemplo é a inquirição, é a oitiva de testemunhas em razão do cargo que ocupam. Quando a gente fala de uma oitiva testemunhal, de uma prova testemunhal, a gente vai trazer as testemunhas para o processo. A noção geral é que essas testemunhas elas vão ir até a comarca, elas vão ir até o juízo para testemunhar. Elas são, inclusive, obrigadas a ir para testemunhar. Agora, existem algumas funções que o próprio Código de Processo Civil ele traz. Quase que eu falei Código de Processo Penal, estava estudando Código de Processo Penal e a gente acabou misturando algumas coisas. Mas o próprio Código de Processo Civil ele traz um rol de algumas testemunhas, algumas pessoas que caso venham a testemunhar, elas não serão ouvidas na sede do juízo. Elas serão ouvidas onde elas exercem as suas atividades, ou até mesmo em suas residências. Esse é o caso, por exemplo, do presidente, do vice-presidente da República, de um ministro do Estado. A gente não vai inquirir que o ministro da Saúde vá até a sede do juízo de Petrópolis para testemunhar determinado caso. Nesse caso, ele vai ser ouvido na própria residência dele ou onde ele exerce a sua função. Outro exemplo de outra exceção, aliás, à regra da prática dos atos processuais que são praticados, no caso, em regra, na sede de juízo, outra exceção, são os atos praticados por carta. Nesse caso aqui, a gente fala da carta rogatória e a da carta precatória. Carta rogatória, você já deve ter ouvido falar, que o professor João Paulo, quando ele dá a disciplina de Direito Internacional, ele costuma falar da carta rogatória. A carta rogatória é quando a gente necessita que determinado ato processual ele seja feito, a gente precisa que ele seja feito em outro país. Só que a gente tem a nossa soberania dentro do nosso Estado-nação, nosso Estado soberano, Brasil. A gente não pode, o juiz ele não tem competência, a gente não tem força para praticar um ato processual fora do nosso Estado soberano.
Então, para que isso ocorra, para que isso seja possível, o que a gente faz? A gente envia uma carta rogatória para outro estado, pedindo que determinado ato processual ele seja praticado. Por exemplo, eu necessito de ouvir uma testemunha, um caso muito crucial, essa testemunha encontra-se na Itália. Então, a gente envia uma carta rogatória para a Itália para que essa testemunha possa ser ouvida. E outra carta que eu tinha mencionado é a carta precatória. A carta precatória é a que mais comumente, mais costumeiramente, ela é usada. Ela é mais utilizada, por quê? Porque é mais simples. A gente, carta rogatória é quando a gente vai falar com alguém que está em outro estado, está sob outra comarca. Eu preciso de uma carta rogatória para falar, por exemplo, com determinada pessoa que está lá no Paraná. Então a gente emite uma carta rogatória para o juiz da comarca tal, de onde a pessoa estiver, para que esse outro juiz cumpra determinada diligência, uma oitiva testemunhal, seja o que for, mas para que esse ato processual, ele seja praticado em outro estado. Então, através de uma carta precatória. Outro exemplo também é quando for uma testemunha que ela tenha dificuldade de deslocamento. Aqui a gente tem até uma questão de raciocínio lógico. A gente tem uma testemunha que, por exemplo, ela tá na UTI, ela não sai do hospital, só que ela é crucial para o processo, ela precisa ser ouvida. Então, a gente envia um oficial de justiça para que ele colha o testemunho, faça a oitiva testemunhal dessa testemunha. Então, a ideia, para você ver que a regra do lugar dos atos processuais é que eles vão se dar na sede do juízo, mas a gente tem algumas exceções por questões lógicas. O professor Daniel Kessler, ele costumava falar, quando ele ensinava direito civil, direito processual civil, que a gente ensina algumas coisas, mas o resto é lógica. Direito civil, em grande parte, é lógica. Então, é lógico que, em alguns casos, não tem como que os atos processuais sejam praticados na sede do juízo, sob pena de limitar o alcance da justiça, o alcance da jurisdição. Agora, falando sobre o tempo dos atos processuais. Claro, por mais que a gente ouça bastante que o processo está demorando muito, o meu processo demora muito, nossa, o processo não sai, o processo não anda. O processo anda, o processo demora, mas ele, como eu disse, ele anda sim, e inclusive há prazos previstos para que ele ande. O seu processo, ele, por mais que ele possa demorar, ele possa vir a demorar, ele respeita, ou pelo menos deve respeitar prazos processuais. Então, os atos processuais eles devem ser praticados em determinado prazo, sob pena de preclusão. O que é preclusão? A preclusão é a perda de um direito processual. E no caso da perda de um direito processual sob o decurso do tempo, a gente tem a preclusão temporal. É justamente isso. A preclusão temporal é quando você perde um direito processual pelo decurso do tempo. Por exemplo, você foi e apresentou a sua exordial, a sua petição inicial no processo. Você retirou o estado juiz da inércia. Você acionou o estado juiz, você acionou a tutela jurisdicional, tutela do Poder Judiciário, para a sua demanda, e depois que você fez isso, o juiz do caso, ele citou a parte ré. Ele mandou a citação, e essa parte foi positivamente citada. Então a gente teve uma citação positiva. Ela acusou recebimento, então ela está ciente que tramita um processo contra ela. E a partir daquela citação, ela tem 15 dias para apresentar a sua contestação, ou seja, o seu lado da moeda, a sua defesa, a sua peça de defesa. Decorrido o prazo, decorridos 15 dias,
e não juntada nos autos a sua contestação, ocorre aqui uma preclusão, a perda do direito processual pelo decurso do tempo. Então, a preclusão temporal. Então, a gente vê que os atos processuais eles devem ser praticados em determinado prazo. Só que a gente tem que observar que quando a gente fala de prazo no processo civil, a gente tem que levar em consideração os dias em que haja o expediente forense. Então, a gente está falando de dias úteis. Quando a gente fala, geralmente, no processo civil, a gente está falando de dia útil. O que é o dia útil para o processo civil? O dia útil ele é o que a gente chama de dia perfeito no processo civil. Por exemplo, um feriado ele não é considerado dia útil, até ser bem óbvio, mas também não se considera um dia útil em termos de processo civil o dia que o fórum não abre. Por exemplo, o fórum costuma emendar um feriado. O feriado cai na terça, ele emenda segunda. Se o feriado cai na quarta, ele quer emendar segunda e terça, mas geralmente não acontece isso não. Mas a ideia quando emenda o feriado, quando ele tem fecha também o período ele tem um recesso também do fórum, em dezembro, em julho, todo esse período não é considerado dia útil para fins processuais. Então, quando a gente fala de dia útil no processo civil, a gente está falando daquele dia perfeito. É o dia que o fórum abre, o dia que só para você ter uma noção, o dia que o fórum abrir ou fechar fora de um horário normal, já não vai ser considerado dia útil. O fórum fechou 3 horas mais cedo por determinada questão. Já não é considerado dia útil. O dia útil, como eu disse, ele tem que ser perfeito e os atos processuais eles devem ser praticados em dias úteis. Em regra, os atos processuais devem ser praticados de 6 às 20 horas. Esse é o artigo 212 do Código de Processo Civil que traz essa questão. Só que a gente tem que levar em consideração que devem ser respeitados os horários dos tribunais, do fórum. Por exemplo, aqui em Volta Redonda, o fórum fecha às 18. Então, por mais que tenha essa previsão legal de que os atos processuais devem ser praticados até às 8 horas, determinado ato processual não vai ser possível de ser praticado, pois não houve um respeito ao horário previsto no respectivo tribunal de Volta Redonda, que aqui o fórum daqui funciona de 11 às 18 horas. Só que como excepcionalmente, como eu já falei que tudo no direito tem exceção, os atos processuais eles podem ser iniciados antes ou depois ou terminados depois do horário disposto no artigo. Um exemplo: um oficial de justiça ele estava inventariando uma casa, ele estava fazendo a relação dos bens de uma casa. Só que deu 8 horas e ele ainda tinha umas coisas para fazer ali, ele viu que dava para acabar ali, ele continuou. Então ele pode fazer isso? Pode sim, claro, excepcionalmente. Ele vai até as 11 horas da noite para terminar de inventariar os bens da casa. Por quê? Ele está inventariando. Se ele parar ali e for para casa, a parte pode ocultar determinados bens, a parte pode mexer ali para justamente ocultar determinados bens para colocarem fora do inventário. Então, é um exemplo de um ato processual que ele se excepciona à regra do horário disposto em lei, que é até as 20 horas. Outra observação importante é que uma citação, uma penhora, uma intimação, independente de autorização judicial, pode ser realizada fora do expediente forense. Então, quando a gente pensa assim, às vezes, acontece muito, as pessoas ficam querendo se ocultar do oficial de justiça. Então, se a gente pensar assim, o horário do expediente é até as 8 horas. Então, passou 8 horas, pronto, esse oficial de justiça não pode mais ir na minha casa. Ou final de semana é feriado. Não, o oficial de justiça não vai mais na minha casa, ele não vai me citar, ele não vai me encontrar. Só que o que acontece? Esse oficial de justiça ele pode sim ir na sua casa no final de semana, ele pode ir na sua casa fora do expediente, ele pode ir na sua casa às 9h30 da noite, às 10 horas da noite, ele pode ir num feriado, pode sim, para que cumpra uma intimação, para que cumpra uma citação, para que cumpra uma penhora. Se ele vai lá, vai penhorar determinados bens da sua casa, ele não precisa, ele não está preso ao expediente forense. O expediente forense, que é o horário que o fórum ele funciona.
Quando a gente fala do processo eletrônico, agora, o processo eletrônico a gente tem que levar em consideração que ele é a nova era. Hoje em dia não há de se falar, raras vezes vocês vão ter contato. Quando vocês têm contato com um processo físico, é porque é um processo antigo. Agora a regra é que os processos são eletrônicos. E quando a gente fala dos processos eletrônicos, a gente tem uma celeridade muito maior. A tendência é que daqui a um tempo todos os processos eles se encontrem em meios eletrônicos. Os processos físicos hoje em dia já estão sendo digitalizados justamente para que a gente possa acessá-los por meio eletrônico. Então a tendência é essa. E quando a gente fala de processo eletrônico, a regra em questão de tempo, em questão de prazo para ele, é que a prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último dia do prazo. Então, você vê que excepciona também a questão das 20 horas. E isso aí já não é nenhuma questão doutrinária ou jurisprudencial. A questão dos processos eletrônicos já estão consolidados no próprio Código de Processo Civil, no novo Código de Processo Civil, no artigo 203 do Código de Processo Civil. Durante as férias, não serão praticados atos processuais, salvo exceções, como a gente viu que até, por exemplo, uma citação pode se dar nas férias, uma intimação, se for urgente, pode se dar nas férias, uma penhora pode se dar nas férias, sim. Então a gente tem, sim, ali os plantões dos oficiais de justiça ali para trabalhar também nas férias forenses. Vamos ver se até eu dar uma olhada, ver se faltou alguma questão muito importante para vocês. Se vocês prazos, classificação dos prazos processuais é um entendimento doutrinário, não só doutrinário, né? É legal também que a gente tem ideia que existem os prazos processuais legais, como o próprio nome já é autoexplicativo, são prazos processuais que são estabelecidos em lei. Tem os prazos processuais judiciais, que são prazos processuais assinados pelo juiz. O juiz, que ele que conduz o processo, ele pode se excepcionar. Ele pode excepcionar em relação a alguns prazos processuais. Por exemplo, uma parte já foi intimada, ele está vendo que a parte está toda hora ali tentando desviar da questão de uma penhora, de responder uma penhora, toda hora se opondo algum embargo, alguma coisa para dificultar a penhora, o juiz fala assim, não, intime-se a parte tal, para que se manifeste acerca da penhora no prazo derradeiro no prazo urgente de 5 dias úteis, sob pena de multa. Então é o juiz estipulando um prazo de acordo com o que ele julga correto para aquele determinado caso. E os prazos convencionais também são os prazos ajustados de comum acordo entre as partes. Como, por exemplo, as partes podem, em comum acordo, optarem pela suspensão do processo. As duas partes ali, às vezes, estão gastando muito no processo, com atos processuais, porque os atos processuais são pagos. A gratuidade de justiça, ela não é regra. A gente precisa realmente... o certo seria que a gente não precisaria comprovar, né, segundo a lei. Mas, hoje em dia, na prática, a gente precisa comprovar a nossa hipossuficiência. Então, os atos processuais, às vezes, as partes simplesmente querem suspender aquele processo por algum tempo. Então, elas podem, de comum acordo, optarem pela suspensão do processo. A ideia é que, não havendo nenhum prazo legal e não havendo estipulação por parte do juiz de forma diferente, o ato ele deverá ser realizado em 5 dias úteis. Em 5 dias úteis. Mas lembre-se, a regra de prazo no processo civil é de 15 dias úteis. Uma observação importante é que a Fazenda Pública ela tem prazo em dobro, a Defensoria Pública tem prazo em dobro, o Ministério Público ele tem prazo em dobro quando ele está na qualidade de parte, se eu não me engano. Se eu estou falando se eu não me engano, é bom confirmar essa questão do Ministério Público, porque eu não tenho certeza se quando ele está como fiscal da lei ele tem prazo em dobro. Acredito que não. Mas a gente tem que dar uma pesquisada nisso, quem estiver ouvindo. Ok, eu acho que por hoje, para não ficar excessivo, eu já encerro. Tem mais alguns detalhes para falar sobre a questão dos prazos, mas aí a gente fica para a próxima monitoria. Espero que ajude, espero que ajude mesmo, que minimamente. Contem comigo sem precisar de mim, é só mandar mensagem, qualquer hora do dia.
Fiquem com Deus, um grande abraço e boa noite.